Olá galera, vamos dar continuidade aí à nossa segunda aula sobre a Report, desenvolvimento de relatório usando essa ferramenta. Vamos lá. O que a gente vai ver nessa segunda aula? A gente vai conhecer o iReport. A gente já fez a instalação na aula anterior. Quem tiver dúvida é só olhar o vídeo anterior na playlist aí que você está visualizando. E vou deixar o link aí embaixo também na descrição do vídeo. Montar uma base de dados no banco de dados e chamar essa base de dados no iReport, certo? Mas antes vamos ter uma introdutiva aqui em banco de dados. Eu tinha falado no vídeo anterior que eu não estou fazendo essa sequência de vídeo aula de banco de dados e nem de desenvolvimento em Java, e sim desenvolvimento de relatório usando a ferramenta iReport. Mas vamos lá. O que é um banco de dados? Um banco de dados é uma entidade na qual é possível armazenar dados de maneira estruturada e com a menor redundância possível. Resumindo, é um banco onde você guarda tabelas. Dentro dessas tabelas, elas vão fazer uma interligação, vão fazer relacionamento de uma para outra. E ali você vai ter todo o seu dado guardado e seguro. Beleza, vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma agenda para fazer o relatório. Então, primeiro vamos montar nossa base de dados, nosso banco de dados aqui. Vamos criar um exemplo aqui no Word. Eu já crio um exemplo aqui para dar uma explicada. A gente vai criar uma agenda com dados pessoal. O que vai ter nesse dado pessoal? Vai ter o ID de cada pessoa, o nome, o telefone, o e-mail, o ID da cidade natal e o ID da cidade atual, certo? Ficou confuso? Vamos aí que você vai entender no decorrer dessa aula. Vai ter uma tabela chamada dado pessoal, onde vai guardar esses dados que eu já falei acima. Vai ter a tabela cidade, onde vai guardar o ID da cidade, o nome e o estado. Em seguida, vai ter o, a tabela cidade atual, onde é a cidade atual que o cidadão reside, e depois a tabela cidade natal, que é onde ele está, de origem do cidadão. Tudo bem? Vamos lá, vamos partir para nossa base de dados. Eu tinha falado na aula anterior que o pré-requisito era ter conhecimento em banco de dados e linguagem de programação e colocar as ferramentas necessárias. Eu, tecnicamente, já vou startar o banco aqui em base do que eu tinha falado na aula anterior. Startar o banco já está startado e abrir meu HSQL. Aqui eu já criei minha agenda. Eu criei a tabela agenda e a tabela não. Eu criei o banco agenda e dentro desse banco eu criei quatro tabelas: cidade, cidade atual, cidade natal e dado pessoal. Quem tiver com dúvida de como criar um banco, é só você vir aqui, clicar com o lado direito do mouse, criar novo banco de dados. E aqui dentro você coloca o nome do seu banco de dados, que na ocasião aqui é a agenda. Clicou em OK, beleza, ele vai criar um banco em branco, sem nenhuma tabela. Daí você pode estar clicando na sua agenda e criando uma nova tabela, criar nova tabela, certo? Aí após você clicar em criar nova tabela, ele vai te abrir essa janela visual, onde você pode adicionar os seus campos e adicionar o nome, certo? E aqui vou recomendar que você pause o vídeo e visualize cada tabela e faça a tabela. E crie essa tabela com esses campos para que não haja erro. Esse essa chavinha aqui, vou explicar para você. Isso quer dizer que ela está indexada como chave primária e aqui ela está indexada como chave secundária, certo? Que vai fazer conexão. Essa outra parte aqui de conexão quer dizer que é uma chave estrangeira. Ela está conectando a uma outra tabela. Isso quer dizer a coluna de cidade está conectando a tabela cidade e pegando o ID dessa tabela. Opa, só um momentinho. E pegando o ID dessa tabela. Assim como no dado pessoal, a, a tabela, o campo ID cidade natal, aqui ID cidade natal, está conectando a cidade natal e pegando o ID. Aqui está errado, porque não, aqui está correto, porque eu vou pegar o campo cidade natal e cidade atual, certo?
Por que fazer isso? Necessariamente não precisaria utilizar essas duas tabelas. Só que na questão, o objetivo aqui é ensinar a trabalhar com o report. E aqui eu vou fazer exportação, trabalhar com innerjoin, com múltipla consulta, trabalhar com subrelatório dessa maneira. Mas caso você fosse criar, você não precisaria de 4 tabelas, e assim apenas de 2, certo? Vamos partir lá para o meu relatório. Eu instalei o 6.0, o 5.6 na minha máquina. Instalei o 5.6, que foi o que eu ensinei a baixar e instalar, e vamos abrir ele aqui. Ao abrir o seu report, você vai estar visualizando a parte de report de problemas, vai executar. Caso você execute e ele não abra, aqui ele vai reportar qual que foi o problema. E aqui vai ter a janela de bem-vindo. Nesse campo aqui é os reportes recentes, é os relatórios que você criou recentemente. Aqui você pode estar criando sua conexão com o banco de dados. Aqui você vai criar um novo relatório e aqui você vai visualizar esse relatório, certo? Eu já criei o campo aula report, mas vamos supor que eu não criei ainda. O que eu vou fazer? Nesse momento você vai clicar aqui no Create Database, criar sua conexão com o banco de dados. Aqui ele te dá múltiplas escolhas para conexão. Eu vou escolher o JDBC Connection. Vamos ir para frente. E aqui você escolhe o nome da sua conexão. Então aqui não tem aquela coisa diferencial, maiúsculo, minúsculo ou caracteres especiais. Você pode colocar aqui aula a report, certo? Aqui vou escolher o drive de conexão, como eu estou utilizando o MySQL, vou usar o com.mysql.jtbc.drive. Aqui vai ser minha URL de conexão, jtbc localhost database. Esse database name aqui é o nome da minha tabela. Lá tá como? Lá tá a agenda, né? Então, vou pegar o nome da minha tabela, não. Pegar o nome do meu banco. Pegar o nome do meu banco e colocar aqui, agenda. Esse aqui é o nome do usuário. O nome do meu usuário é o root e sem senha. Salvar e testar. Bom, testou, conectou com sucesso. Uma reparação: se eu digitar o meu banco errado, ele não vai conectar, ele vai estar erro de conexão. Então, muita atenção a isso. E testou, salvou, beleza. Eu não vou salvar porque eu já tenho ele salvo. Então você aí, por favor, salve para que ele apareça. Ele vai aparecer aqui, desse jeito, aula report, certo? Então, tá vendo essa janela de bem-vindo? Você pode estar fechando ela, e de report problema também. Pode estar fechando ela. Fica bem mais amplo para você trabalhar, embora a gente não esteja trabalhando ainda, criando o relatório. Caso você queira essa janela de volta, você pode vir aqui em janela e adicionar ela novamente, certo? Eu não acho muito necessário. Caso você queira, fica a seu critério e gosto. Aqui no janela, opa, aqui no janela a gente vai ter várias ferramentas de uso. A gente vai utilizar muito a paleta e a propriedade. Na próxima aula a gente vai ver mais profundamente. E também o formato da página para a gente estar formatando, que são os campos mais principais que a gente vai estar utilizando. O restante a gente vai dar uma olhada com tempo e com calma no decorrer das aulas. Bom, por enquanto é isso e até a próxima aula.